A desfibrilação é o processo de devolver o batimento normal a um coração com batimento irregular. Impulsos elétricos naturais controlam o batimento cardíaco, mas quando falham, o coração bate de modo irregular e não mais bombeia o sangue. Isto é chamado de fibrilação, que são tremores do coração. A desfibrilação aplica um choque elétrico que momentaneamente interrompe os sinais irregulares, possivelmente permitindo o retorno do batimento cardíaco normal. É raro um coração reassumir o batimento sem a desfibrilação, mesmo com a RCP. Conforme o tempo passa, a probabilidade da desfibrilação restabelecer o batimento cardíaco diminui. Por isso, se estiver sozinho e testemunhar o colapso repentino de um paciente de qualquer idade, você aciona o SME e busca um DEA, se disponível, antes de prestar assistência. Quanto menor o tempo entre a parada cardíaca e a desfibrilação, maiores as chances do paciente. O benefício da desfibrilação imediata foi a razão para o desenvolvimento de desfibriladores externos automáticos, ou DEAs. Os DEAs reduzem o intervalo de tempo entre o fim dos batimentos cardíacos e a desfibrilação, porque tornam possível que socorristas de emergência leigos tentem a desfibrilação antes da chegada do SME. Eles monitoram eletronicamente a necessidade de um choque elétrico e o aplicam se necessário. Por serem automáticos, os DEAs não são difíceis de usar. Contudo, as etapas a serem seguidas variam ligeiramente, dependendo se você testemunhou a parada cardíaca repentina ou se você encontrou o paciente já inconsciente. Se você testemunhou a aparente parada cardíaca repentina de um paciente e tiver um DEA imediatamente disponível, você começa pela administração de um choque elétrico. Mas se você não testemunhou o colapso do paciente ou se haverá alguma demora até alguém buscar o DEA, você começa com a RCP da maneira que já aprendeu. Em ambos os casos, siga o ABCAV, avalie a situação, aplique barreiras de proteção e acione o SME. Abra as vias aéreas com a inclinação da cabeça, elevação do queixo e busque pela respiração por 5 a 10 segundos no máximo. Se não houver respiração e você não suspeitar de obstrução das vias aéreas, prepare imediatamente o DEA para uso, caso esteja disponível. Do contrário, preste RCP até a chegada de um DEA. Exponha o peito do paciente e posicione as pás desfibriladoras, desta maneira. Conecte as pás ao DEA e ligue o aparelho. Deixe o DEA analisar o ritmo cardíaco do paciente. Havendo necessidade de um choque elétrico, o aparelho pedirá para você aplicá-lo ou o aplicará automaticamente. Após o choque, o DEA analisará se o batimento cardíaco foi restabelecido. Se não houver batimento cardíaco, inicie a RCP, começando pelas compressões torácicas. Após 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações de socorro, veja, ouça e sinta por sinais de respiração e circulação. Se ainda estiverem ausentes, use o DEA para aplicar outro choque. Continue com um choque a cada 5 ciclos de 30 compressões e 2 ventilações até o paciente reassumir espontaneamente a respiração, até o pessoal do SME assumir o seu lugar ou até se sentir fisicamente incapaz de continuar. Existem algumas considerações especiais para o uso de DEAs. Se a pessoa tiver um adesivo com medicamento transdérmico no local de aplicação das pás, remova o adesivo e seque a pele antes de posicionar as pás. Alguns pacientes podem ter marca-passos ou desfibriladores implantados, que você verá quando expuser o peito do paciente. Evite posicionar as pás do DEA diretamente sobre ou próximo desses dispositivos. Com um desfibrilador implantado, espere o dispositivo parar de aplicar choques antes de posicionar as pás a pelo menos 1 polegada ou 2,5 cm de distância do dispositivo. Como água e metal conduzem eletricidade, tome cuidado quando um paciente estiver molhado ou deitado sobre uma superfície molhada ou metálica. Seque o paciente antes de posicionar as pás do DEA e retire-o de qualquer superfície molhada ou metálica. Se não conseguir movê-lo, mantenha as pás desfibriladoras longe do contato com a superfície molhada ou metálica. Alerte as pessoas ao redor para se afastarem do paciente para não receberem um choque.
Pacientes em parada cardíaca causada por trauma, como o ocorrido em graves acidentes de carro, ferimentos por armas de fogo e quedas de grandes alturas, podem não responder aos choques de um DEA e precisarão dos cuidados do SME e de um centro para tratamento de traumas. Pacientes com hipotermia também podem não reagir ao DEA. Administre RCP e ventilações de socorro até a chegada do SME, mas não continue a aplicar choques se não houver reação ao choque inicial. Com crianças, use as técnicas de RCP em criança com os mesmos procedimentos para o uso de DEA em adultos. Idealmente, as PAs do DEA devem ser específicas para uso infantil, mas se não as tiver, use as mesmas utilizadas em adultos. Os modelos de DEAs variam na configuração para uso infantil. Cheque o posicionamento das PAs. Alguns modelos possuem modos de operação para uso em crianças. Não utilize estes modos de operação ou as PAs adesivas infantis para desfibrilar um adulto.